Vamos lá então, pessoal, segundo bloco da nossa aula de hoje, dando sequência a respeito das tratativas, né, e das polêmicas envolvendo o tratamento do aborto no Brasil. Agora falamos, né, encerramos o nosso último bloco falando das possibilidades lícitas de realização da prática abortiva, introduzindo essas possibilidades lícitas. Sabemos que recentemente a decisão aqui do nosso vizinho, da Argentina, né, país vizinho ao nosso, afetou e trouxe e instigou muito debate na comunidade jurídica nacional, na comunidade jurídica brasileira, a respeito da necessidade ou não de descriminalização do aborto, né? Nós sabemos que a relação, portanto, do direito à vida exige, como nós encerramos no último bloco, uma noção de bem jurídico, um enfrentamento, uma ponderação, uma comparação de bens jurídicos, né? Então, aquela percepção ou aquela eventual percepção de que o direito à vida é o direito mais importante, nós sabemos que, a depender do caso, isso não merece prosperar, porque o direito à vida ele tem que vir acompanhado do direito à vida digna, tá? E a vida digna, nós sabemos que deve ser aferida segundo o princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Então, nesse aspecto, quando a gente fala de conflito de bens jurídicos, eu expliquei para vocês no final do último bloco que nós teríamos necessariamente que verificar a possível aplicação de duas normas válidas, vigentes e eficazes ao mesmo caso. E nesse sentido, quando a aplicação de duas normas válidas, vigentes e eficazes ao mesmo caso, como fica o intérprete ou qual norma deve escolher o intérprete? Bem, o intérprete deve se deixar influenciar pela hermenêutica internacional, pela vontade da Constituição Federal. Então, a hermenêutica internacional de direitos humanos e a vontade da Constituição Federal, segundo a força normativa dos seus princípios, segundo a força normativa dos princípios previstos na Constituição Federal, vão dar ao intérprete, vão dar ao operador do direito elemento interpretativo para aferir qual a norma jurídica é ideal à aplicação em determinado caso concreto. Então, quando nós fazemos a leitura do artigo 128, lá nos diz que não se pune o aborto praticado por médico. Então, nós temos aí um primeiro elemento, um primeiro requisito para a conjectura ou para a constatação do aborto legal. Qual é a constatação do aborto legal? A constatação do aborto legal é que ele deve ser praticado por médico. O que se entende por médico? Médico é aquele regularmente habilitado com CRM. Então, médico é aquele que, formado oficialmente em um curso de medicina, consta nos registros de conselho da profissão. Então, médico necessariamente deve estar inscrito na CRM. Agora, a pergunta que eu faço aos doutores e doutoras é a seguinte: num eventual caso de risco à gestante, o aborto porventura realizado por estudante de medicina numa via emergencial deve ser punido ou não? Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Mas vamos voltar, porque nós estamos falando aqui das hipóteses de aborto legal. E o primeiro requisito que nos vem à mente é que o aborto deva ser praticado por médico. Tranquilo até aí? E o primeiro caso de aborto é justamente aquele aborto emergencial, é justamente aquele aborto que deve ser provocado no privilégio ou em privilégio da vida da mulher. Então, vejamos, nós temos aí dois bens jurídicos em conflito. Lembra que eu aduzi aos doutores e doutoras que a
aferição ou entendimento dos abortos, né, das hipóteses de abortos legais, elas devem ser amparadas por conflitos ou por comparativos de bens jurídicos. Então, quando a gente fala ali em bens jurídicos, nós temos necessariamente no aborto legal provocado para privilégio da vida da gestante, nós temos um conflito de bens jurídicos e dois bens jurídicos de valor relevantíssimos. Qual o bem jurídico? Nós temos a vida da gestante, que é um bem jurídico a ser tutelado, e temos também a vida do feto, indiscutivelmente um bem jurídico de relevo. Veja o que nos diz o inciso 1º, então, do artigo 128. Lá nos diz: não se pune o aborto praticado por médico, e explica o que é o aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, a regra é que numa situação de risco, deve-se privilegiar a vida dos dois. Se diz aborto necessário, porque tem que se entender o aborto como o único meio necessário para salvar a vida da gestante. Quer dizer, não existe outra forma de salvar a vida da gestante que não o aborto. Nesse caso, veja, nós temos conflito, sim, entre dois bens jurídicos. Quais os bens jurídicos? Nós temos a vida da gestante e, em contrapartida, nós temos a vida desse feto. O que orientou o legislador, lá na redação do Código Penal, a privilegiar a vida da gestante em detrimento da vida do feto? Bem, percebam, como eu mencionei, a interpretação da pauta tripartida do direito da mulher deve ser interpretada segundo a autonomia sobre o próprio corpo e segundo ainda que, de fato, a mulher merece o asseguramento dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, a mulher não pode ser entendida na sociedade como um mecanismo, quer dizer, como um objeto procriador. A partir do momento em que a mulher não pode ser entendida na sociedade como um objeto procriador, indene de dúvidas que há de se valorar, quer dizer, é indispensável que essa mulher tenha uma maior importância do que o feto que ela vem a carregar. Então, a mulher ela não pode ser entendida, ou ainda o entendimento de que a mulher não pode ser um objeto procriador, ou não pode ser considerada na sociedade um objeto procriador, nos leva à interpretação praticamente absoluta de que você não pode privilegiar um feto em detrimento dessa mulher. Você não pode privilegiar um feto em detrimento dessa mulher. Volto a trazer aos doutores e doutoras a nossa pergunta inicial da aula de hoje. Ora, quando, porventura, numa situação de aborto necessário, vamos lembrar o que é aborto necessário, é o aborto realizado como o único método capaz de salvar a vida da mulher. Então, quer dizer, ou se realiza o aborto ou essa mulher morre. É isso que é o aborto necessário. Numa situação de aborto necessário, é possível a responsabilidade penal do estudante de medicina, porque eu mencionei a vocês que lá no caput se exige que o aborto legal seja praticado por médico. Perguntas: teríamos aí a responsabilidade penal do estudante de medicina ou da enfermeira que porventura venha a realizar, num momento de emergência, um aborto necessário? Bem, nesse caso, óbvio que nós temos que fazer um estudo da definição tripartida de crime. Então, muito embora o artigo 128 não nos deixe expresso,
que outro profissional, em substituição ao médico, ou no caso de ausência do médico, que outro profissional regularmente habilitado ou não possa realizar esse aborto necessário, muito embora nós não tenhamos isso expresso, necessariamente nós temos que observar que o agente estaria ali amparado por uma excludente de ilicitude. Estou falando aí não de legítima defesa, não de estrito cumprimento de dever legal, mas estou falando aí do estado de necessidade. Então, o agente vai estar ali amparado pelo estado de necessidade e excluída uma das fases da definição tripartida de crime, nós temos a exclusão do fato típico em si. Então, nós fizemos a análise do fato típico, mas dentro da ilicitude, não se confirmou aí a necessidade de responsabilização desse sujeito. Então, nós temos uma excludente de ilicitude que vai excluir o crime como um todo. Qual excludente de ilicitude? Nós temos o estado de necessidade, que os doutores e doutoras já conhecem melhor do que eu. Perfeito? Agora, num seguinte sentido, nós vamos agora a uma outra forma legal da prática do aborto. A outra forma legal da prática do aborto, quer dizer, uma outra forma em que o aborto é permitido, é o aborto resultante de estupro. É o aborto resultante de estupro. Temos lá aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Assim nos diz o inciso 2º do artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando ela é incapaz de seu representante legal. Bem, é muito importante que vocês entendam, que o aborto ele nunca será obrigatório, tá? Salvo aí no caso excepcional do aborto necessário, em que, porventura, no estado em que a gestante se encontre, não é dada a ela o poder de expressar a sua vontade. Nos demais casos, principalmente aqueles provenientes de estupro, o aborto é uma faculdade. O que isso quer dizer? O aborto é uma faculdade, o aborto é um direito, o aborto é uma prerrogativa. Então, se essa mulher, porventura grávida, de uma gravidez proveniente de um ato violento, quer dizer, de uma gravidez proveniente do que nos regula os artigos 213 e seguintes do Código Penal, uma mulher grávida de um ato violento proveniente de um estupro, se ela não desejar o aborto, obviamente ela não será a este procedimento submetida. Obviamente ela não será a este procedimento submetida. Então nós temos que entender que o aborto legal derivado da gravidez proveniente de estupro é uma faculdade, quer dizer, é uma opção dada àquelas mulheres que, por conta desse ato violento, não possuem a estrutura psicológica necessária, eu diria, para ter ou para carregar essa gravidez e, posteriormente, cuidar dessa criança. Bem, preciso aqui fazer novamente a lembrança da campanha que foi feita por alguns órgãos, algumas entidades e algumas, inclusive, autoridades da sociedade, quando daquela notícia do aborto a ser realizado numa menina de 12 anos que havia sido vítima de violência sexual do tio. Eu preciso dizer que soa ao absurdo, chega a ser teratológico ir para a frente de um hospital manifestar contra um aborto num caso desse. Porque, como eu disse, nós temos ali, sim, um conflito de bens jurídicos, mas agora não mais relativos à vida da gestante e à vida da criança. Nós temos aqui agora um conflito de bens jurídicos relativos à dignidade da gestante. Nós temos aqui um conflito de bens jurídicos relativos à integridade ou respeito
da dignidade sexual dessa gestante, que amarga uma gravidez derivada de um ato criminoso, de um ato violento, de um ato de violência sexual. Nesses casos, o princípio da dignidade da pessoa humana orienta que, dada a peculiaridade ou o abalo psíquico, o afeto ou a lesão à dignidade da pessoa humana, a dignidade dessa mulher, esse abalo psicológico deve prevalecer a ela, ou deve garantir a ela, perdão, o direito de praticar esse aborto legal. Lembro que tratar-se-á de uma faculdade, ou seja, de uma opção. Então, a mulher que porventura foi vítima de estupro e desejar, mesmo assim, no caso de gravidez, seguir com essa gestação, será ela garantido o direito de seguimento da gestação. Mas nós não podemos exigir que todas as mulheres que forem vítimas de uma violência sexual tenham a mesma estrutura psíquica ou não sofram os mesmos abalos mentais. Nesses casos, dependendo, sim, dos abalos mentais e dos abalos psíquicos, essa mulher deve ter a ela garantido o direito de aborto. Veja, no caso em comento, ainda se diz que, quando incapaz, é indispensável que o representante legal dessa pessoa incapaz consinta, quer dizer, dê o ok ao aborto. Vejamos, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então, o representante legal da pessoa incapaz, leia-se aí, a menor de 18 anos, por exemplo, deve consentir ao ato. Bem, eu preciso dizer que se porventura uma menor de 18 anos foi vítima de estupro, e aí essa menor de 18 anos, ela quer realizar o aborto, mas vamos imaginar que por percepções religiosas a família não queira. Vamos imaginar que no caso dessa vítima, dessa menina de 12 anos, a família com percepções religiosas não queira, esse aceite ou esse consentimento pode ser substituído por ordem judicial, tá? Esse aceite ou esse consentimento, ele pode ser substituído por ordem judicial. Vejamos que no caso, nós temos que guardar amparo à saúde física e psíquica da eventual vítima de violência sexual, pouco importando as percepções religiosas da família ou de quem quer que seja, tá? Pouco importando as percepções religiosas da família ou de quem quer que seja. O lado fundamental ou a vontade legis do artigo 128, inciso 2º do Código Penal é a tutela específica à saúde mental e física, à saúde em geral da gestante que porventura tenha sido vítima de ato sexual violento, que tenha sido vítima de estupro. E aí, por fim, nós temos uma terceira e última hipótese de aborto, que é aquela materializada no aborto jurisprudencial, perdão. O aborto jurisprudencial foi algo inserido, uma nova hipótese de aborto, inserida pela decisão acertada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de permitir, quer dizer, no sentido de também dar a faculdade nos remete à ideia de opção. Então, igualmente, nenhuma mulher vai ser obrigada a abortar, mas se dá a faculdade de aborto àquelas mulheres que tenham o feto detectado como anencéfalo. O que seria anencefalia? Seria a impossibilidade de desenvolvimento conjunto do sistema nervoso central. Então, na verdade, a anencefalia é absolutamente, quando se constata a anencefalia, é absolutamente impossível a sobrevida saudável desse feto. Pode ser que ele viva por algumas horas, alguns dias e venha a falecer. Como se trata de faculdade, é perfeitamente possível que a mulher que queira levar essa gravidez
que tem ainda esperança em levar essa gravidez, a ela vai ser dado esse direito ou resguardado o direito de seguir com a gestação. Ao passo que, ao contrário, no caso em que a mulher entenda que é demasiadamente gravoso, é demasiadamente desproporcional, é demasiadamente lesivo, psicologicamente falando, levar uma gestação de longos meses, sabendo que, ao vir ao mundo esse feto, infelizmente vai respirar apenas por algumas horas, e isso acarretará um sofrimento demasiadamente mais severo do que a interrupção da gestação. A essa mulher, por força jurisprudencial, será assegurado o direito de interrupção da gestação. Então, 3 hipóteses de aborto legal para a gente lembrar. Primeira delas, aborto necessário. Segunda delas, aborto no caso de estupro. Aborto no caso em que a gestação foi proveniente de estupro. E uma terceira hipótese, jurisprudencial, quando da constatação de anencefalia do feto. Beleza, queridos? Então, até semana que vem. Um forte abraço para vocês e bons estudos.